Então, meus amigos, boa noite mais uma vez. Como eu estava falando, nós vamos, através desse tema de hoje à noite aqui, nós vamos procurar fazer uma retrospectiva dentro da história e da palavra de Deus, para nós entendermos as razões pelas quais nós cremos que Deus levantou esse movimento chamado Adventista do Sétimo Dia. Para que finalidade? No ano de 2023, esse movimento ele completou 160 anos. Já estamos indo agora, mês que vem, né, em maio, ele completa 162 anos. E por que Deus levantou esse movimento? Seria, assim, uma igreja a mais uma no universo de tantas denominações cristãs que nós conhecemos, né, que nós já ouvimos falar. Acredita-se em alguns estudos aí alguns estudos estatísticos que existem aproximadamente 40 mil grupos religiosos só cristãos. Então, como que nós poderíamos diferenciar o movimento adventista de todos eles? Seria mais um? Então, nós vamos ver o que nós podemos aprender através da palavra de Deus para saber se o movimento adventista é ou não um grupo diferente dos demais. Bom, começando então lá atrás, nós vemos que ao longo dos séculos, né? Ao longo dos séculos, a Igreja de Deus ela foi formada desde os dias de Cristo, passando ali pelos apóstolos, e ela passou por muitas turbulências. Foi muito difícil para os nossos primeiros pioneiros, né? Eles conduzirem a tocha da verdade. Foi difícil, muitos pagaram ali com a própria vida. Várias situações onde os cristãos eram lançados aos leões, lançados em lugares de tortura, para que o movimento do cristianismo fosse extinto, né? Abafado e, de certa forma, extinto, mas isso tudo não fez com que o cristianismo parasse. Pelo contrário, existem alguns estudiosos, alguns historiadores que dizem que um grande historiador da época falou, né, que o sangue dos cristãos, na época, era como sementes. As pessoas iam lá para o Coliseu de Roma, por exemplo, para ver a tortura, a morte dos cristãos por meio dos leões, de feras, e como se fosse um grande espetáculo. E muitos saíam dali convertidos. Então, teve uma hora que eles falaram, não vai adiantar. Não adianta a gente perseguir que eles continuam crescendo. E aí foi que nós conhecemos um pouco também da história. O diabo usou uma outra estratégia, que foi, já que não conseguiu destruir pela força, ele tentou atrapalhar o cristianismo através da entrada dentro do cristianismo de heresias, do paganismo. A igreja, unindo-se ao Estado num determinado momento, abriu as portas para o paganismo, e assim a igreja perdeu a força espiritual que ela tinha ali quando saiu das mãos de Cristo e dos apóstolos. Mas também, o tempo passou, depois de muitos anos ali, aproximadamente 18 séculos se passaram, e num determinado momento, cumprindo assim uma profecia bíblica, especialmente lá no livro de Daniel, que falava, né, de um livro profético que estava relacionado a eventos do tempo do fim. Esse livro começou a ser estudado, ali por volta do século XVIII, e muitas profecias contidas no livro de Daniel, profecias dos dias de Cristo, né, que o próprio Cristo fez, e profecias do Apocalipse, elas começaram a ficar mais perceptíveis de serem entendidas. Agora, com o passar da história, muitas coisas haviam acontecido, e agora o livro de Daniel, que quando ele terminou de escrever, mesmo no meio do livro ali, você vai ver algumas vezes que havia a ordem para ele selar o livro, que a mensagem do livro se referia a tempos ainda muito distantes. E depois, de um dado momento, lá no livro do Apocalipse, também há uma profecia, Apocalipse capítulo 6, que diz lá que João viu um anjo potente com um livro na mão, e esse livro estava aberto. Ou seja, nós também entendemos que esse livro aberto ali era que, em um determinado momento da história, o livro de Daniel seria aberto e entendido, porque já fazia sentido pelos vários acontecimentos históricos já preditos no livro, preditos por Jesus e os apóstolos, e predito também no livro do Apocalipse.
E aí nós vemos alguns eventos. Por exemplo, em 1º de novembro de 1755, está aí na tela, foi o grande terremoto de Lisboa. Para muitos estudiosos da Bíblia, marcam ali o início do fim, o início do tempo do fim. Jesus também falou do escurecimento da lua, o escurecimento do sol. Isso aconteceu ali, o escurecimento do sol e da lua, em 1790, logo depois ali do grande terremoto de Lisboa. Em 1790 aconteceu o escurecimento do sol e a noite da lua. Ele falou também dos terremotos, né? Também da queda de estrelas. Jesus falou que as estrelas haveriam de cair do firmamento, marcando ali o início desse que chamamos de tempo do fim. A queda das estrelas aconteceu em maio de 1833. Então, o século XIX, né, ele foi marcado por muitos eventos proféticos contidos na Bíblia. E um outro evento também profético que aconteceu, já falamos, foi o entendimento do livro de Daniel. Muitos estudiosos em várias partes do mundo começaram a estudar o livro de Daniel e se depararam com alguns estudos importantes, interessantes. Dentre esses estudiosos, se destacou lá na América, nos Estados Unidos, se destacou esse homem que está aqui à direita, que você pode ver aí da tela, que ele é chamado de Guilherme Miller. Guilherme Miller, ele era uma pessoa de origem batista. Por um tempo ele esteve afastado da igreja, mas depois ele se decidiu por Cristo e decidiu voltar a estudar a Bíblia. E quando ele voltou se reconsagrou a Deus novamente, ele se deparou com o livro de Daniel, e estudando o livro de Daniel, ele teve algumas conclusões muito importantes. Ele entendeu uma grande profecia ali do livro, né, que está no livro de Daniel, no capítulo 8, onde ele se deparou com uma mensagem que foi muito impactante para ele. Você deve lembrar dessa mensagem, está ali no livro de Daniel, no capítulo 8, no versículo 14. Depois de tudo que ele entendeu, que ele leu, ele parou ali. Ali dizia, 2.200 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Mexeu com Guilherme Miller, foi estudar mais a fundo, continuou estudando Daniel 8, Daniel 9, e através dos estudos, quando ele começou a comparar a profecia do livro de Daniel com a história, com a vida de Jesus Cristo, com o batismo de Jesus Cristo, com a morte de Jesus Cristo, com a história do povo judeu, tudo isso, ele chegou à conclusão que ele entendeu, na verdade, de onde deveria iniciar a contagem dos 2.300 tardes e manhãs. Ele que, pensando, né, no princípio profético, e para entender a profecia bíblica é necessário aplicar-se o princípio dia-ano. Isso não é o movimento adventista que tem esse princípio. Todos os historiadores cristãos, eruditos, têm esse princípio dia-ano para entender profecias, especialmente as de tempo. E nesse caso aqui, ele concluiu, né, depois de um estudo muito aprofundado, que o período inicial, que marcava o início do período longo, profético, de 2.300 tardes e manhãs, que seriam, na verdade, 2.300 dias, e convertendo para o princípio dia-ano 2.300 anos, ele começaria no ano 400, começou no ano 457 a.C. Se ele começou ali, e todos os eventos narrados no livro de Daniel, eles aconteceram no tempo exato, como vocês estão vendo aí na tela, olha aqui, a unção do Messias, né? Isso tudo está no Daniel, no capítulo 9, essa profecia. A unção do Messias, a morte do Messias está aí no ano 31. E o tempo final dedicado ao povo judeu, que foi no ano 34, faltaria ainda um período para se cumprir a profecia longa, e esse período ele iria dar em 1844. Então, não só Guilherme Miller, como outros estudiosos da Bíblia que não se conheciam, não se comunicavam em outras partes do mundo, estavam tendo tudo. E chegaram à conclusão que em 1844 essa profecia iria se cumprir. E no entendimento deles,
o cumprimento da profecia era a volta de Jesus. E eles pregaram essa profecia, no primeiro momento, a pequenos grupos, e essa mensagem ela impactou todo o mundo cristão da época. As igrejas protestantes da época foram impactadas com a mensagem de Guilherme Miller, e houve realmente uma revolução no pensamento evangélico protestante da época. Mas o que a história diz? O grande evento que eles esperavam, quando a Bíblia falava ali 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, eles entendiam, né, que o santuário aqui estava se referindo à terra, e que a purificação da terra, segundo a Bíblia, seria pelo fogo. Se era pelo fogo, como que ia acontecer? Na volta de Jesus. Então, foi essa a conclusão da época tiveram, e pregaram essa mensagem, que em 1844, exatamente no dia 22 de outubro, após uma análise criteriosa do calendário judaico, das festas judaicas, chegou-se ao dia 22 de outubro de 1844. E ali eles pregaram que Jesus haveria de voltar. No dia 22 de outubro, as pessoas foram para as montanhas, juntaram suas famílias, todas ali esperando o grande acontecimento que eles tanto sonhavam, que era a volta de Jesus, mas nós sabemos que isso não aconteceu. Então foi uma decepção muito grande, né? Foi uma decepção muito grande para ele e para todas as pessoas, aquelas milhões, milhares e milhões de pessoas que confiaram naquela mensagem, e ali Jesus não voltou. Bom, a pergunta que ficou para eles: o que aconteceu? Por que Jesus não voltou? Onde está o erro? E aí foi que, no dia 23 de outubro, quando estavam todos ali ainda muito, muito impactados, tristes pelo não acontecimento do que eles haviam tão piamente crido, eles ficaram arrasados, todos, lógico, mas Deus, de uma maneira miraculosa, Deus usou uma pessoa por nome de Irã Edson. Irã Edson, esse que está aqui na foto, apenas uma representação. Ele estava indo num campo de milharal, com mais um colega, talvez aqui, pequenininho aqui, o amigo, e num dado momento, ele foi parado, o amigo deu alguns passos à frente, e ali Deus deu um privilégio para Irã Edson, não podemos chamar de uma visão, porque uma visão ele teria perdido a respiração, ele teria ficado sem força. Não foi uma visão. Similar a uma visão, Deus mostrou para Irã Edson o que estava de fato acontecendo naquele dia 22 de outubro. Não, a purificação do santuário, a qual o profeta Daniel anunciou, não era a terra ser purificada pelo fogo, mas era o início de uma obra de purificação do santuário celestial. Isso foi mostrado para Irã Edson. Irã Edson saiu radiante, correndo para anunciar para os demais, não é? E assim foi que, daquele grupo de milhões de pessoas desapontadas, ficou um pequeno grupo. Os historiadores, os pioneiros, eles acreditam que nesse grupo eram aproximadamente de 12 a 15 pessoas. E nesse grupo havia uma garotinha também. Aí está na tela, uma garota que ela tinha 16 anos de idade na época, apenas 16 anos. Enquanto eles estavam em oração a Deus, pedindo o porquê, onde estava o erro, Deus mostrou, primeiramente, a Irã Edson, através dele entender o que estava se passando de fato, e aquele pequeno grupo passou, então, a estudar mais ainda a Bíblia, cumprindo o que está ali na profecia de Apocalipse, no capítulo 10. Depois você pode ver na sua Bíblia. É uma profecia que conta, antecipa o que iria acontecer em 1844. A profecia de Apocalipse 10, eu vou relatar rapidamente aqui, não vai ter tempo da gente ler, mas eu convido você a ler depois do nosso estudo, você lê em casa. Ela fala sobre exatamente um anjo que estava com esse livro aberto, agora o livro aberto, e ele fala para João que João deveria comer aquele livro. E ele já falou para João: quando você comer esse livro, a mensagem desse livro será amarga no teu ventre, mas na tua boca ela será doce como mel.
Então, e depois João, na profecia, João tomou o livro, comeu, e ele fala, o livro me foi doce na boca, mas quando caiu no meu estômago, ele se converteu em fel, ficou amargo. Então, nós podemos entender que ali Deus estava revelando, antecipando o que iria acontecer muitos anos à frente. A mensagem pregada pelos mileritas era maravilhosa, doce, mas só que isso não aconteceu. E quando caiu a ficha, vamos dizer assim, a realidade é que a mensagem se tornou amarga. Mas é interessante, quando você está aí no capítulo 10 de Apocalipse, o próprio versículo 10, ele encerra esta visão com a mensagem de que eles deveriam pregar, usa a expressão, é necessário que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas, tribos, línguas e reis. Então, ou seja, aquele grupo de desapontados, eles não deveriam ficar desapontados, eles deveriam se reerguer, ir buscar aonde estava, o que precisava ser corrigido e profetizar outra vez. E foi assim que, dessa maneira, a maneira que Deus utilizou para que esse movimento agora voltasse para a Bíblia, através da oração, do estudo incessante da palavra de Deus, as coisas foram sendo esclarecidas. Veio o conhecimento, né, da mensagem do santuário, do que estava de fato acontecendo no céu. E esse movimento ele foi tomando corpo, ele foi crescendo, até que, num dado momento, ali por volta de 19 anos depois do desapontamento, esse movimento sentiu-se na necessidade de se organizar. Quantos anos, Jailton? 19 anos depois, de 1844, a igreja houve a primeira conferência geral, a primeira reunião, na qual participou cerca de 20 delegados, 20 líderes da igreja, que contava nessa época com aproximadamente 3.500 membros. Um movimento pequeno, mas ali se viu, não havia uma igreja ainda, havia um movimento. Eles eram um movimento que pregava a volta de Jesus, agora como foi mandado ali no Apocalipse 10:10. Mas esse movimento sentiu a necessidade de se organizar. Então, em 21 de maio de 1863, esse movimento foi organizado, aí ele foi denominado, eles escolheram o nome, né, chamando ali, então, de Adventistas do Sétimo Dia. Foi criado, através naquela conferência, né, que durou alguns dias, foi criado o sistema organizacional da igreja, como você pode ver aí, né, através na base, sendo a base de tudo, os membros, as congregações locais. Depois as congregações, elas são unidas, né, são organizadas em associações. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, nós temos 7 associações. Quando eu era jovem, havia apenas uma, era lá no Brooklyn. Hoje tem 7. As associações, elas são interligadas a uniões que organizam a igreja numa abrangência maior. As uniões são ligadas a divisões, que é maior ainda, no caso, a divisão nossa, são divisões mundiais por regiões do mundo. Existem 13 no mundo. A nossa divisão é a América do Sul, compreende 8 países, então chama-se divisão sul-americana. Além da divisão sul-americana, existem outras 12 no mundo. E depois, todas as outras 12 divisões, elas são ligadas a uma associação geral, uma conferência geral, uma sede geral da igreja. Então, nós vemos que a igreja ela é unida desde o membro aqui, lá de Cajati, lá de Jacupiranga, lá do Jardim Três Coroas, até a associação geral. Todos os membros são ligados através de uma única igreja mundial, uma igreja global, cumprindo o que eles mal entendiam ali quando a Bíblia falou, né? É necessário que profetizes outra vez a muitos povos, nações, tribos, línguas e reis. Então, hoje a igreja cumpre esse papel, está presente aí. Nós vamos ver já um quadro que fala sobre isso, né? Então, com essa organização da igreja, houve o primeiro presidente, está aí na tela, né? O Byton. A igreja também, a primeira sede está aí na tela também, foi nesta casa, primeira sede da igreja. A igreja também ela foi fundamentada também, Deus, eu não posso esquecer de mencionar também, né?
Deus, nesse propósito de unir esse movimento, de organizar esse movimento, Deus também estava se cumprindo uma outra profecia, que é a profecia do dom profético. Deus concedeu a esse movimento o dom profético, vou voltar aqui, chamando, né, essa mulher, que nós consideramos ela como uma pessoa que foi inspirada por Deus para um ministério profético. O nome dela é Ellen White. Ela tinha quando ela recebeu a primeira visão, ela tinha apenas 17 anos, foi cerca de 2 meses depois do desapontamento. O desapontamento foi em 1844, outubro. Em dezembro, ela recebeu a primeira visão dela, ela tinha 16 anos. E ao longo da vida dela, ela recebeu aproximadamente, entre sonhos e visões, aproximadamente 2.000. Escreveu inúmeros livros sobre todos os assuntos que você possa imaginar. Ela escreveu, embora, como falamos, questão educacional dos termos intelectuais, ela fosse quase que semi-analfabeta. Ela teve que abandonar a escola na 3ª série do primário, por problemas de saúde, por ter sido um acidente que ela sofreu, e teve que abandonar a escola ainda muito criança. Ainda assim, Deus chamou ela para esse ministério, e hoje ela tem livros escritos sobre praticamente todos os assuntos que você possa imaginar, mas especialmente assuntos espirituais, assuntos de educação, assuntos de medicina. Muitos dos escritos delas hoje têm sido provados pela medicina, quando ela escreveu coisas que, para a medicina da época, pareciam estranho, mas hoje a medicina tem provado muitos dos seus ensinos. A igreja, então, passou ali, a partir daí, né? Ela fundamentou o seu propósito em cima também do ministério de Cristo. Jesus, a Bíblia diz que ele ensinava, ele curava e ele pregava. E aí também foi mostrado para Ellen White e os pioneiros que a igreja devia ter o seu centro, o centro da mensagem deveria ser assim como Cristo: pregar, ou seja, o conteúdo espiritual, educar, o conteúdo educacional, e curar, o conteúdo de saúde da igreja. Por isso, logo em 1866, foi inaugurado o primeiro sanatório adventista. Também foi depois criado, hoje a igreja tem desse sanatório, hoje é esse prédio que está aí à esquerda, é esse aqui, olha, é esse, em 1866, é esse aqui, agora à esquerda, que faz parte de um complexo também aqui em Loma Linda, né, lá na Califórnia, o Hospital Adventista lá, esse é o maior hospital adventista do mundo, e é um grande complexo hospitalar na Califórnia. Alguém ia falar alguma coisa? Eu falei que é grande. Muito grande. Aqui, a primeira escola também, lá de ensino fundamental, e hoje, né, vou te mostrar daqui a pouquinho, né, a escola adventista, ela está presente em todo o mundo, é o maior sistema organizacional educacional particular do planeta, começou aqui. A igreja começou a sentir necessidade, né, de pregar em outros campos. Aí ela organizou primeiramente o Ministério dos Colportores, o Ministério da Página Impressa. Está vendo aí o colportor ensinando, né, abrindo livros, vendendo livros. Foi o primeiro grande braço da igreja, foi a colportagem, né, levando livros. Aqui no Brasil mesmo, a igreja chegou aqui por meio de livros. Em vários lugares do mundo, Deus usou os colportores para abrir portas do evangelho. Depois a igreja foi se organizando em ministérios. O Ministério dos Desbravadores está aí, que nós vemos que é uma bênção, né, para a nossa garotada, não só para a nossa garotada, para a garotada do mundo, porque é um clube, né, que abrange jovens cristãos e não cristãos, é aberto para qualquer tipo de pessoa, né, e tem feito a diferença na vida de muitos jovens. A igreja também passou algum tempo, o primeiro missionário fora dos Estados Unidos. A igreja viu a necessidade de mandar missionários, né, para várias partes do mundo, para abrir igrejas ali, desde os lugares mais gelados aos mais quentes. Os missionários foram, e hoje a igreja está presente aí
em toda a parte do mundo, né? Em todo lugar que você vai encontrar o povo adventista ali pregando a mesma mensagem. A mesma mensagem que é pregada aqui é pregada na Tailândia, na Europa, nos Estados Unidos, é a mesma mensagem, a mesma igreja, o mesmo conteúdo. O Sandro sabe disso, né? Graças a Deus, pela bênção de Deus, eu tive a oportunidade de conhecer alguns países no mundo. E eu tive a oportunidade de conhecer também algumas igrejas adventistas no mundo, nos lugares parece mais assim, estranhos, né? Por exemplo, na China, visitei a nossa igreja na China. Algumas igrejas na Itália, na Alemanha, na República Tcheca, estive ano passado ali, tenho amigos em vários lugares, formamos amizades ali com pessoas cristãs adventistas nessas outras partes do mundo. Então, é uma bênção de Deus, né? Cumprindo ali exatamente o que foi determinado, que eles não deveriam ficar caídos ou abatidos com o desapontamento, que Deus tinha um propósito por aquele desapontamento, né? Que era alcançar milhões de pessoas. E aí está na tela, né, números que eu peguei isso aqui, baseado em 2023, eu peguei um conteúdo da igreja aí, como que a igreja está representada no mundo, estava ali em 2023, aproximadamente na época 22 milhões e 300 mil membros, quase 98 mil igrejas, muitas escolas, né, mais de 2 milhões de alunos, editoras, indústrias alimentícias, aí pertinho tem a Superbom, né, existem outras 21 ao redor do mundo, unidades de saúde entre hospitais, clínicas, enfim, a ADRA, né, que é o braço da igreja, o braço social da igreja, que está em mais de 130 países, prestando um serviço gratuito no meio das tragédias, das calamidades, ali está a ADRA, né, levando essa parte social da igreja, ajudando pessoas em situação de vulnerabilidade, situação de calamidade, né? Então, tudo isso surgiu daquele pequeno grupo de 12 a 15 desapontados em 1844. E aí, estamos chegando indo agora para o final. E nós? Onde aparece nós aí? Qual é o propósito? Qual foi o propósito, né? Vou voltar aqui a olhar para vocês agora. Qual foi o propósito de Deus, agora respondendo a nossa primeira pergunta, de Deus conduzir esse povo dessa maneira? Qual o objetivo? A irmã Ellen White, ela teve uma visão na qual ela descreveu dessa maneira. Ó. Eu, para parar de falar um pouquinho, vou pedir para o Sandro ler aí. Leia, Sandro, o que ela falou sobre esse movimento? Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Sobre eles incendiu a maravilhosa luz da palavra de Deus, a proclamação da primeira, da segunda e da terceira mensagens angélicas. Muito bem. Então, gente, aí está. Quando nós paramos para pensar sobre por que eu, nós somos adventistas do sétimo dia, então nós vemos que há uma grande responsabilidade nas nossas costas. Quando você olha para a história, a gente vê que lá Deus sempre, para cada geração, o mundo, nós cremos, né, o mundo conhecido, nós cremos que tem cerca de 6 mil anos, né? Quando você olha para esses 6 mil anos que a Bíblia relata, desde o Gênesis até hoje, para cada geração, Deus teve profetas, né? Pessoas ou grupos com um objetivo. E esse objetivo, cada elas, era muito claro. Por exemplo, vamos falar lá no tempo de Abraão. Deus chamou Abraão para uma missão específica. Saia da sua parentela, que eu quero fazer de você uma grande nação. Deus chamou Moisés. Moisés, eu quero que você saia de onde você está, vai até o Egito, tira meu povo de lá e conduza ele até a terra prometida. Deus falou para Elias, Elias, vai até o rei e diga para o rei que se ele não se converter, que ele está levando o povo à apostasia e não vai chover em 3 anos. Por que mais? Noé, pegue, anuncie para o povo que vai cair chuva do céu, o mundo vai ser destruído pelo dilúvio. João Batista, olha, levantou João Batista, pregue que o Messias
já está entre vocês. Prepare o caminho do Messias. Então, gente, a gente vai entender, nós entendemos assim, que Deus sempre teve uma mensagem muito específica para cada geração, para cada tempo. Então, quando a mensagem aqui que nós lemos na tela, que o Sandro leu para a gente aí, fala, né, que, em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como vigias e portadores de luz, a eles foi confiada a última mensagem de advertência. Então, essa é a mensagem que Deus espera de nós. Nada pode tirar nossa atenção, como adventistas do sétimo dia, desse compromisso de pregarmos as 3 mensagens angélicas. Sabe por quê? Pensa comigo, gente. Eu costumo falar, eu sou professor da classe bíblica também lá na igreja, né? Quando nós falamos sobre esse tema, eu faço a seguinte pergunta para as pessoas. Eu falo assim, olha, veja para mim, pergunta para mim. É legal você ir no movimento ali, hoje eu vou para a igreja, vou participar de um louvorzão, num louvor. Quem não gosta de louvor aqui? Não é gostoso? Eu sou músico também, eu amo a música. Eu acho demais, né? Quando temos um louvor. É importante? É importante. Você é convidado às vezes, venha para cá para a noite do milagre. Deus vai operar milagres, tudo mais. É importante também, Deus opera milagres? Opera milagres. Eu tenho certeza que você tem algum motivo na vida, você tem para testemunhar que Deus operou um milagre na sua vida. Eu tenho, alguns. Hoje não é o dia de falar não, mas eu tenho milagres realmente assim que vocês podiam contar para vocês, vocês não vão nem acreditar. Olha para mim aqui assim, mas um dia eu vou contar para vocês. Não vou falar agora, não. Enfim, é gostoso falar de milagre? Sim. É importante o milagre? É importante. Outros grupos religiosos, hoje se fala-se muito em prosperidade, em isso e aquilo. Agora eu pergunto para você, é bom ou é ruim? Claro que é bom, que Deus também quer que o povo dele seja próspero. Mas a pergunta que a gente tem que responder é assim, é essa a mensagem que Deus espera que o mundo receba antes da volta de Jesus? Não. Todos os assuntos pertinentes ao amor de Deus, nós temos que pregar do amor de Deus, temos que pregar prosperidade também, que as pessoas devem ser fiéis a Deus, que elas devem confiar em Deus, que elas devem esperar em Deus, serem fiéis a Deus. Nós temos que pregar que Deus cura, por isso Deus instituiu aí o Ministério da Cura na igreja, né? A igreja adventista é uma bênção para milhões de pessoas através das suas publicações, dos seus livros, das suas aulas de saúde, dos seus ensinos de saúde, curando pessoas aos milhões, não é? Tudo é importante, mas a mensagem central para esta geração são as 3 mensagens angélicas. Deus chamou esse povo adventista do sétimo dia para esse propósito. Por isso, vou botar a tela aqui, nada pode tirar da nossa atenção desse compromisso de pregarmos as 3 mensagens. Porque Pois não, Sandra, pode falar. Só, assim, fala para nós aqui, e principalmente para os outros que estão aqui, o que é a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica a quem foi confiada a Igreja Adventista. Ok. Vamos falar agora rapidamente aqui, vamos dar uma pincelada sobre todas as 3, e vamos partir para o final já. Então, nós temos que... Vamos lá, vamos ver se... Vamos voltar aqui. A primeira mensagem, Sandro, ela tem a ver com o chamado à verdadeira adoração e ao juízo. As mensagens angélicas, elas estão ali no livro de Apocalipse, no capítulo 14, do versículo 6 ao 12. Eu vou falar rapidamente, então. A primeira mensagem diz assim, olha, você pode acompanhar na sua Bíblia aí. Apocalipse 14, versículo 6, do 6 ao 12. Para você ver a importância dessa mensagem, que você está com a Bíblia aberta aí, vê primeiro, lá no versículo 13, versículo 14, o que acontece depois que as 3 mensagens são pregadas. Acontece exatamente a volta de Jesus. Eu convido você a ler depois o capítulo 14 de Apocalipse. Perceba que lá na sua Bíblia vai estar assim, olha, primeira mensagem, a segunda mensagem, a terceira mensagem, ou o primeiro anjo, segundo anjo, terceiro anjo.
Em seguida, vem a ceifa. Algumas traduções, a colheita. E você vai ler ali, quando você lê sobre a colheita, você vê que o contexto são termos simbólicos, mas que designa a volta de Jesus. Ele usando o simbolismo de uma colheita, quando ele vem para colher, resgatar os salvos. E depois, a partir do versículo 16, se eu não estou enganado, ou 17, você vai ver que é uma outra fase, há uma outra parte, que é o juízo final, que é um outro tipo de colheita, não é colheita. Quando usa o simbolismo de uvas sendo lançadas no lagar e pisoteadas. Ou seja, é o juízo. Colheitas para os salvos, juízo para os perdidos. Então, o Apocalipse capítulo 14 termina dessa maneira. E antes de acontecer a volta de Jesus e o juízo, acontecem as 3 mensagens. Por isso que elas são importantes. Acabou as 3 mensagens, Jesus volta. Entenderam então, gente? Aí? Vamos lá então. A primeira mensagem. Entenderam? Tudo claro? Lúcia, tudo claro? Vamos lá. Sim. Apocalipse 14, versículo 6 diz assim, olha, veja na sua Bíblia. Vi um outro anjo voando pelo meio do céu, e ele tinha o evangelho eterno para proclamar, para pregar a cada tribo, nação, língua e povos e línguas, certo? E ele dizia em alta voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, a primeira mensagem que nós temos que pregar, ela tem a ver com o chamado, a verdadeira adoração. Ela diz, olha, adorai. Adorai quem? O Criador. Porque ali está falando, olha, aquele que fez, que criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E essas palavras, se você for procurar na Bíblia, elas pertencem a um outro versículo da Bíblia, que está lá em Êxodo, no capítulo 20, do versículo 8 ao 11, quando Deus dá ali os 10 mandamentos, está aí na tela a lei, né? Os 10 mandamentos, e o 4º mandamento contém ditas pregadas por esse anjo, quando ele convida as pessoas a adorar o Criador. E quando você vê de onde ele tirou essas palavras, lá de Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11, quando fala do mandamento do sábado. Então, gente, a primeira mensagem angélica, ela tem a ver com a adoração, que tem a ver com o Criador, que tem a ver com o sábado. O sábado foi um dia, ele foi esquecido, ele foi abandonado ao longo da história, quando a igreja dominante dominou o mundo, ela trocou o sábado por um outro dia. Mas o convite a Deus aqui, antes da volta de Jesus, ali no capítulo 14, é que as pessoas sejam chamadas novamente a adorar o Criador. E tem tudo a ver com a mensagem do sábado. E também com a mensagem do juízo. Temer a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo. Algumas traduções dizem assim, chegou a hora do juízo. E foi exatamente o que aconteceu em 1844. Em 22 de outubro de 1844, quando a profecia dizia, o santuário será purificado, que no primeiro momento os mileritas acreditavam que era a purificação da terra, depois veio o esclarecimento adicional da Bíblia, luz adicional da parte de Deus, e eles entenderam que o que estava acontecendo a partir de 22 de outubro de 1844 foi o estabelecimento do juízo. O juízo chegou. Lá no céu está acontecendo o juízo. Quando esse juízo acabar, Jesus volta. Muito bem, gente. A segunda mensagem. Eu vou pedir para alguém ler, se está com a Bíblia aberta, no versículo 8. Quem pode ler? 14, verso 8 de Apocalipse. Posso ler? Pode ler. Quem está com a Bíblia aberta pode ler. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Muito bem, gente. A segunda mensagem que nós temos que pregar para as pessoas
com amor, com respeito, mas com autoridade, é que os sistemas religiosos que misturam verdade com o erro, a Bíblia chama de Babilônia. Ou seja, Babel vem de confusão. É confusão. Esses sistemas, eles são falsos e eles vão cair. Na verdade, eles já caíram e continuarão caindo. E que as pessoas têm que estar atentas a isso. Então, se você vai estudar a Bíblia de forma mais aprofundada, você vai ver que existem no mundo cristão em geral muitos ensinos onde está misturado verdade com erro e que dificulta as pessoas entenderem. Porque quando uma mentira ela é dita escancaradamente, as pessoas simplesmente não acreditam. Mas quando é uma mentira permeada com partes de verdade, fica muito mais difícil para as pessoas tomarem essa decisão. Por isso que a Bíblia faz o convite que o segundo anjo, que também fala com alta voz, avisa as pessoas, caiu a Babilônia, que tem dado a beber um vinho prostituído. Ou seja, doutrinas misturando o falso com o verdadeiro. Eu vou dar alguns exemplos, gente. Desculpe, eu sei que pode ter algumas pessoas nos ouvindo agora que pode se chocar com o que eu vou dizer, mas não é o que eu vou dizer. É o que a Bíblia está mandando nós alertarmos. Se você tiver dúvida, estude mais a fundo. Por exemplo, alguns ensinos que estão presentes na maioria dos grupos cristãos. Por exemplo, a de que o sábado foi cancelado e no seu lugar foi colocado um outro dia. Isso não é bíblico. Embora a maioria das religiões cristãs assumem como sendo uma verdade. Isso não é verdade. A Bíblia só ensina que há um dia, de fato, que é o verdadeiro dia de guarda, o verdadeiro dia do Senhor. Esse dia é o sábado. O que mais? A Bíblia fala também que a todos os homens está designado viver, morrer, serem julgados, e acabou. Não, em momento algum, a Bíblia fala que pessoas que não aceitam a verdade do Evangelho serão agora lançadas num lugar de tormento, onde elas vão viver eternamente queimando. Nunca vão morrer. Não, a Bíblia ensina que a vida eterna ela é exclusivamente concedida aos que forem salvos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Quem crer em Jesus e for salvo terá a vida eterna. Quem não crer, terá morte. Não é uma vida eterna de tormento ou de sofrimento, como infelizmente está dentro dos maiores grupos cristãos. Ensina-se ali também que a alma é imortal. A Bíblia ensina que a Bíblia não ensina que nós temos uma alma. A Bíblia ensina que nós somos uma alma. E que essa alma morre. Quando ela morre, ela só vai ressuscitar no dia da volta de Cristo. A receber a Bíblia chama de galardão. Ou vida eterna, ou agora morte eterna, a condenação eterna. Então, são alguns dos ensinos, terem vários outros, desculpem, que Deus chamou esse movimento chamado de Adventista do Sétimo Dia para que possa abrir a Bíblia para as pessoas e mostrar que existem ensinos que a Bíblia chama de Babilônia, onde são ensinos prostituídos, ou seja, verdades prostituídas com enganos. Agora, a terceira mensagem, ela é a mais solene de todas. Embora seja solene, seja muito delicada, nós precisamos pregar. Sob pena de perdermos o privilégio que Deus nos deu, que é esse. Chamou um povo para pregar essas mensagens. Por mais impopular que ela seja, ela deve ser pregada. Eu vou pedir para alguém ler aí o versículo 9 do capítulo 14 de Apocalipse. Quem gostaria de ler? Quer ler, Lúcia? Não, vai você. Eu fico gaguejando. Não, sem problemas. Então, tá bom. Vou ler aqui. Vamos lá, a terceira mensagem. A terceira mensagem. Seguiu-se a estes outro anjo,
o terceiro, dizendo, em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. 10. Pode continuar, isso. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então, irmãos, que a terceira mensagem, ela é uma terrível advertência que Deus faz à humanidade. Se alguém adora a besta, adora a sua imagem ou recebe a sua marca, o seu sinal, a fúria de Deus. Pessoas sem misericórdia, por isso que Deus fala, preparado sem misericórdia. Hoje Deus age com misericórdia e justiça, mas vai ter um dia que Deus vai agir somente com a justiça, porque as pessoas rejeitaram os apelos de Deus para que não aceitassem, não se juntassem a esse poder que a Bíblia chama de besta. Então, é uma que pregar. Nós temos que advertir as pessoas, ensinar as pessoas o que é a besta, o que é a sua imagem, o que é o seu sinal. Então, nós conhecemos, nós entendemos o que significa isso. Precisamos, se não entende ainda, estudemos mais para abrir a Bíblia e ensinar as pessoas, porque é a maior, é a mais terrível ameaça que já foi dirigida aos mortais. É essa, não adorem a besta, não recebam a sua marca. E nós sabemos que a marca de Deus, essa advertência, ela está intimamente ligada com a marca de Deus. Deus tem uma marca, Deus tem um selo. É o sábado. A Bíblia diz em várias citações, você vai ver lá que Jesus afirma, o sábado foi feito para o homem. Isaías fala que o sábado foi feito para todos os povos. Todas as nações são chamadas a respeitar o sábado. Leia Isaías 56, lá do versículo 1 ao 8, depois você vai ver uma declaração de amor a Deus para todos os povos que não são originários hebreus, mas que se convertem e aceitam o sábado. Então, hoje o mundo fala que o sábado é para o judeu, é isso, mas Deus fala diferente. Deus chama o povo que não é judeu, que ele vai dar um nome muito melhor do que o de judeu. Um nome acima de todos os outros nomes, porque eles não é natural para outras pessoas guardarem o sábado como é para o judeu. Então, Deus faz uma declaração ali, né, que todos são chamados a aceitarem o sábado, os estrangeiros, aos eunucos, todos são chamados. E Deus faz uma bênção, uma promessa grandiosa para os que rejeitam o sábado. E também a Isaías. Mas a parte de tudo isso, a gente nunca pode esquecer, quando joguinho, né, nessa confusãozinha, sábado, domingo, foi abolido, não sei o quê. O sábado, gente, ele é o selo de Deus. É a marca tocando nas pessoas hoje. É o convite especial que Deus faz hoje para que as pessoas voltem a adorar, respeitar o dia dele. Qual que é a marca da besta? Quem é a besta? Quem é a marca da besta? Talvez seja um tema que, oportunamente, o Sandro pode colocar aqui para estudar na Bíblia, para entender direitinho quem é a besta. Qual é a sua marca? Já tem a dica aí. Se a marca de Deus é o dia que ele instituiu, que ele próprio escreveu com o dedo dele na lei, que ele instituiu lá na criação, o sétimo. Qual seria a marca do homem? Ou a marca da. Claro para você. E hoje, infelizmente, milhões e milhões de pessoas não receberam a marca da besta. Ninguém recebeu a marca da besta ainda, mas caminham para receber. Estão abraçando o sábado não bíblico, a marca de um homem, de um movimento. A marca não é a marca de Deus. Vai receber. E se não abrir os olhos, vai receber e vai sofrer as consequências que está aí na terceira mensagem angélica. Então, meus irmãos, que Deus possa nos abençoar, né? Nós possamos ter esse entendimento. Que Deus nos chamou para uma missão especial. Não é simplesmente para esquentar banco na igreja, não é para o louvorzão, como eu falei, que é muito gostoso, o louvorzão é bom,
louvar a Deus é excelente, falar do amor de Deus é uma maravilha, mas Deus precisa de algo mais de nós. Se nós não pregarmos as 3 mensagens, quem vai pregar? Ninguém. Foi para isso que Deus chamou esse movimento. Que o movimento tem uma função, tem uma missão, advertir as pessoas, preparar as pessoas para a breve volta de Jesus. Então, que Deus nos abençoe, está aí na tela, estaria eu e você disposto a assumir, né, definitivamente a responsabilidade por espalhar essa tão importantes apelos a um mundo que perece? Tenho certeza que um dia você foi alcançado por alguém que pregou essa mensagem. Se não foi para você, foi para sua mãe, pai. No meu caso, a minha família foi minha mãe, foi a primeira. Há 60 anos atrás, praticamente, minha mãe recebeu. E hoje ela tem a família dela, a grande família, né? Fora os essa grande família também ganhou para os 24 milhões que nós somos hoje ao redor do mundo, né? Então, uma grande família aí que um dia Deus nos chamou, que você possa levar também para outros, tá bom? Que é o meu sincero desejo nesta noite. Amém. Foi bastante edificante essa mensagem, Jailton. Muito obrigado. Seja louvado, Sandro. Faça as suas considerações finais e pode orar para nós, por gentileza. Finais, eu agradeço ao convite, Sandro. Agradeço a vocês que estiveram presentes aí do começo até o final. Também a Milena, que chegou depois. E é sempre uma alegria podermos compartilhar ali da palavra. A Ivanira também chegou um pouco depois. Partilhar da palavra de Deus. E será um prazer estarmos mais uma vez, porque os temas da Bíblia são temas realmente sempre bastante controversos. É importante a gente estudar a Bíblia nessa ótica, para ver o que ela nos fala sobre os assuntos. Deus é um Deus de ordem, um Deus de amor. Lá em Isaías ele fala assim, vinde e argui-me. Deus não foge da conversa, do diálogo, do questionamento, mas ele também pede que a gente esteja aberto, quando a palavra de Deus é aberta, nós também sejamos de coração aberto para aceitar os ensinos, mesmo que você tenha as suas concepções, né? Mas a palavra de Deus tem que estar acima delas. E a gente vai procurar trazer sempre a palavra de Deus aqui. Então vamos orar. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado especialmente por esses momentos que passamos aqui, junto com amigos, estudando um pouco da tua palavra. São assuntos aprofundados, nós gostaríamos muito de entender, por isso é importante estarmos sempre repetindo, sempre falando, abrindo a Bíblia, deixando que ela fale ao nosso coração. Obrigado pelos ensinamentos que o Senhor tem nos dado, que o Senhor abençoe cada pessoa que esteve presente nesta reunião, que o Espírito Santo possa trabalhar no coração delas, que elas possam também fazer agora como os bereanos, buscarem a tua palavra, estudarem, lerem novamente o que foi falado aqui, ali Apocalipse 14, Daniel e outras citações mais, para que o Espírito Santo possa falar ao coração de cada uma. Nos dê agora um bom final de semana, estamos chegando já à sexta-feira, e logo mais teremos um sábado de louvor e adoração ao seu nome. Te agradecemos por todos esses privilégios, esses favores, e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Jailton, de coração, meu amigo, mais uma vez eu te agradeço imensamente. Eu que agradeço, Sandro. Que Deus seja louvado e um grande abraço para todos vocês aí. Amém. Lúcia, forte abraço, muito obrigado. Terezinha, se sente abraçada aí por todos nós, tá, Terezinha? Seu áudio está desativado, minha irmã. Obrigada, viu, Sandro? Obrigada a todos. Obrigada, Jailton, pela pregação. Obrigada, viu? Milena, mais uma vez te agradeço por contar com você na próxima reunião aí com a gente. Amém. Um bom descanso para todos aí, então. Obrigada. Tchau para você, gente. Tchau, Lúcia. Tchau, Ivanira. Tchau. Tchau, Dona Ivanira. Obrigado. Tchau, Sandro. Tchau, Lúcia. Tchau, Terezinha. Tchau, Dona Ivanira. Fica com Deus. Deus.
Tchau, tchau.